Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo 23, texto bastante conhecido, né? Muitos sabem até de cor, mas nós vamos meditar nesse salmo nessa noite, amém? Salmo 23, louvado seja o nome do Senhor. Que o pastor desse salmo possa estar, aleluia, verdadeiramente falando ao seu e ao meu coração nessa noite, amém? Porque o pastor desse salmo, ele está aqui em nosso meio. Ele está na casa dos irmãos que estão acompanhando da casa. O Senhor, aleluia, o pastor desse salmo, aleluia, ele está guardando a mim e está guardando a você, amém? Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, aleluia, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem assentar. Nessa noite, meus irmãos, aleluia, o Senhor vai nos permitir meditar nesse texto, aleluia, do Salmo 23, aonde nós vemos, meus irmãos, aleluia, a nossa felicidade, aleluia, em termos o Senhor como nosso pastor. A felicidade de termos, aleluia, o Senhor como, aleluia, o supremo pastor da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, aleluia, esse texto, aleluia, é muito lindo, muito maravilhoso. É um salmo considerado emblemático, uma poesia maravilhosa que revela o amor, aleluia, de Deus, e revela o amor do supremo pastor para com a sua amada e fiel igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, aleluia, se nós formos meditar um pouquinho acerca do pastor de ovelhas e de suas ovelhas, é algo que é uma relação, aleluia, interessantíssima, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro nós vamos, aleluia, ver que só existe pastor de ovelhas. Não existe pastor de cavalos, não existe pastor de bodes, não existe pastor de vacas, de bois, pastor de galinhas, existe isso? Não, existe pastor de ovelhas, aleluia. É um nome próprio e característico para quem cuida de ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vejamos a ovelha. A ovelha é um animal dócil. É um animal, aleluia, dócil. Ele é um animal, aleluia, que não sabe viver sozinho, Tide. A ovelha, ela sempre tem que estar em grupo, tem que estar unida, tem que estar próxima. Eu vou te dizer uma coisa: se esse coronavírus pegasse nos animais e pegasse nas ovelhas e tivesse que deixar elas afastadas uma das outras, elas morreriam, mas não por causa do coronavírus, por causa da solidão, da ausência da companheira do lado direito, do lado esquerdo, à frente e atrás, aleluia. É verdade. A ovelha, ela não consegue viver sozinha, ela precisa estar ali junto com o rebanho, unida, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que uma ovelha, em média, ela pode produzir cerca de 4 até 12 quilos de lã, dependendo do tamanho dela, de 4 a 12 quilos de lã, no período da tosquia dela ali.
Nós vamos ver, meus irmãos, que a ovelha, ela não tem uma característica de defesa, você percebe? Ela não tem garras, ela não tem veneno, ela não tem nada para se defender. Por quê? Porque a ovelha, ela tem uma dependência muito grande do seu pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela depende do seu pastor. E por ela não ter, aleluia, como se defender, por ela não ter, aleluia, nenhum mecanismo de defesa natural, ela precisa de um homem ali para suportá-la e ajudá-la. Porque além de tudo isso, além de não ter nenhum mecanismo de defesa, ela não é valente, ela tem medo. A ovelha, ela é um animal extremamente medroso. Se vem um trovão, ela se assusta. Se vem um barulho muito forte de águas, ela se assusta, ela corre, ela foge, para tentar ficar longe o máximo possível. Olha só, se ela estiver morrendo de sede, e estiver na beira de um rio, e começar aquela correnteza do rio, fazer muito barulho, ela não toma da água, porque ela tem medo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque a ovelha, aleluia, ela tem uma grande dificuldade, aleluia, em enfrentar as diversidades. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a ovelha, por depender do seu pastor, ela tem uma confiança muito grande em seu pastor. E aí quando o pastor está com ela, parece que ela se enche de coragem, e ela entra onde ela jamais entraria sozinha ou com o rebanho, mas com o pastor ao lado ela entra. Uma outra particularidade que eu vejo na ovelha, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ela só ouve a voz do seu pastor, aleluia. Se é o pastor dela que está tocando ela, ela ouve. Se é o pastor dela ficou doente, tentou ir alguém que nunca falou com elas, elas não vão dar ouvidos àquele pastor ou àquele substituto. Por isso que é muito comum, aleluia, você vê nos rebanhos, meus irmãos, duas pessoas cuidando, um pastor e um co-pastor, um pastor e um auxiliar, tomando conta do rebanho, para que o rebanho, no momento que o pastor, aleluia, sofra alguma dificuldade, vem ali o auxiliar e consegue tomar conta das ovelhas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meus irmãos, aleluia, que a voz do pastor é muito importante para encorajar aquela ovelha. E você entenda uma coisa, que quando o pastor ele está falando, está manejando aquele rebanho, ela vai passar por qualquer lugar e não vai temer. Porque eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, o rebanho, durante a noite, fica lá no curral das ovelhas. Durante o dia, precisa ir até ao pasto, ao lugar onde tem o alimento, aonde tem água. E naquelas regiões do Oriente, nas regiões de Israel, nas regiões aqui onde Davi, que era um pastor de ovelhas, ele se localizava, tinha uma jornada muito grande entre o curral e o pasto verdejante. Por isso que nós vemos que Davi, ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Davi estava se olhando na condição das suas ovelhas, aleluia. Porque aqui é o salmista Davi que está dizendo, aleluia, que o Senhor é o meu pastor, porque ele sabia exatamente qual era o seu ofício. Davi estava falando como um próprio pastor de ovelha, e ele olhava as suas ovelhas, ele fala, olha, assim como eu sou um pastor que cuido dessas ovelhas, o Senhor Deus é o meu pastor, e em nada ele me faltará, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aleluia, quando nós vemos, aleluia, que Davi fala que em nada me faltará, não está dizendo que vai ter luxo, não está dizendo que vai ter facilidades, mas que vai dizer, aleluia, que o sustento nós teremos, aleluia, louvado seja Deus. Porque a ovelha, ao sair do seu curral e ter que caminhar durante todo o percurso no deserto, as ovelhas caminhavam pelo deserto, as ovelhas caminhavam pelo sol, aleluia.
Elas não eram levadas hoje, como é hoje em dia, numa carroça ou num caminhão. Não, elas tinham que ser levadas. Elas caminhando com as suas próprias patas, até chegar às águas de descanso, até chegar aos pastos verdejantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver, meus irmãos, que era um ciclo, aleluia, constante entre o pastor e suas ovelhas, aonde, aleluia, as ovelhas ao acordar pela manhã, eram, aleluia, tocadas, aleluia, do curral, e eram levadas, aleluia, pelo deserto, e lá o sol batendo, aleluia, a pino, e elas caminhando pelo deserto, seguindo a voz do seu pastor. Quando chega próximo do oásis, chega próximo das águas, chega próximo, aleluia, da pastagem, aleluia, elas não saem, aleluia, individualmente correndo, não, continuam unidas, porque, aleluia, o objetivo delas era chegar unidas ao lugar de descanso, ao paraíso para aquelas ovelhas. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, aleluia, entenda bem o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você, que nós como rebanho de Cristo, iremos, aleluia, caminhar por esse deserto desta vida, o deserto deste mundo, e chegar, aleluia, até o paraíso, até a mansão celestial, unidos, louvado seja o nome do Senhor, porque não haverá o primeiro, nem o segundo, nem o último, mas o rebanho tem que chegar unido, para receber a pastagem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E nós vemos que ao chegar ali, todas as ovelhas são levadas a tomar a água, depois elas são levadas ali a se deliciar naqueles pastos verdejantes. Mas tem um detalhe: elas não podem ficar ali, tem que voltar para o curral. E lá vai o pastor de volta, levando aquelas ovelhas de volta para o curral. Mas outra jornada, isso diariamente, Eu estava, aleluia, pesquisando, aleluia, um pouco de como eram os pastores, como são os pastores, e o mesmo estilo de pastoreio de Davi ainda existe em muitos lugares no mundo ainda. São pessoas simples, humildes, que dependem apenas, aleluia, da sua subsistência, da criação das ovelhas. São cidadãos, aleluia, que não têm luxo, muitas vezes roupa rasgada, a pele toda queimada do sol, porque ele sofre junto com a ovelha, aleluia, a pele, aleluia, sofrida, aquele semblante, aleluia, cansado, pelas dificuldades que ele enfrenta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele permanece firme no seu trabalho de cuidar das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vemos, aleluia, que Davi ele fala: olha, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sabia Davi, aleluia, que ele levava suas ovelhas para pastos verdejantes, ele levava suas ovelhas para águas tranquilas, ele levava suas ovelhas para um lugar de descanso, de repouso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fez esse mesmo paralelo para com a sua vida, em, aleluia, ter o cuidado de Deus sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vemos, meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, Davi, ele foi escolhido rei, sendo o que tinha a maior desvantagem. Ele era o menor da sua casa, ele era o que estava trabalhando, não tinha um físico muito bom, estava ali, franzino, era jovem, tinha uma linhagem mista, não é? Porque Ruth e Boaz, Ruth não era dos moabitas, então tinha uma linhagem mista, mas Deus honrou a geração de Ruth e de Boaz, honrou a geração de Jessé, e honrou a Davi, e Davi foi ungido e consagrado rei. Louvado seja o nome do Senhor. E a experiência que ele tinha com as ovelhas, ele usou, aleluia, também no seu reinado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Davi é considerado o maior rei de todos os reis terrenos, um dos maiores reis de Israel.
Ele é considerado pelos seus feitos, suas conquistas, a sua sabedoria, a sua intimidade para com Deus, ser considerado amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que, ao escrever esta passagem, nós não temos aqui, aleluia, a condição de falar qual a idade de Davi, mas podemos ver, aleluia, que Davi já tinha sido, aleluia, deixado, aleluia, a sua condição de pastor de ovelhas, e já estava cuidando, aleluia, do povo como um rei. E ele, aleluia, escreve esse salmo, aleluia, como um grande poema, aleluia, de declaração, aleluia, de dependência, e saber que Deus é um Deus, aleluia, de amor e de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E ele declara: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. E olha que interessante o verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, aqui eu tenho que contar mais um detalhe. Quando nós falamos de deserto na Bíblia, não é aquele deserto que você imagina nos filmes ou nos desenhos, que é só areia, né? Aqui é um deserto no sentido deserto sem habitação, sem vegetação. É um lugar muito arenoso, muitos pedregais, muitas colinas, muitos vales, muitos lugares de declive. E as ovelhinhas tinham que passar por estes mesmos lugares. As ovelhinhas tinham que caminhar em todos esses lugares. Mas o pastor ia cantando, aleluia, ia cantando, e ali ele levava as suas ovelhas por caminhos seguros, e as suas ovelhinhas, aleluia, confiavam nele. Louvado seja o nome do Senhor. Com base nesse texto de Salmos 23, nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, três grandes verdades: a provisão, a direção e a comunhão divina. Provisão, porque o Senhor provê; direção, porque Ele dirige e guia; e comunhão, porque Ele quer ter, aleluia, esta intimidade comigo e contigo. Porque quando eu abro a minha Bíblia lá em João 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, você vai ver ali, no seu versículo de número 6, ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer, aleluia, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aí no versículo 7, ele vai dizer, aleluia: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que o Senhor Jesus, quando Ele fala que irá preparar um lugar, que irá preparar uma morada, Ele quer nos mostrar, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, que Ele quer nos deixar num lugar seguro, num lugar onde há provisão, direção e comunhão para mim e para a sua vida. E ter essa certeza do Senhor como nosso grande pastor, nos dá, aleluia, alguns ensinamentos. Se você abrir a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, em 2 Timóteo 2,19, 2 Timóteo 2,19, nós temos um firme fundamento. Quem achou pode ler bem alto aí, por favor. 2 Timóteo 2,19. Aleluia. O Senhor conhece os seus. Nós temos um firme fundamento, meu irmão e minha irmã. Nós temos uma firme confiança. Firme fundamento é algo que tem um bom alicerce. Aqui, nesta igreja, né, este templo que os irmãos estão vendo, aqui atrás, tem várias e várias minas de água que infiltram e encharcam este solo. No momento que foram abrindo aqui os buracos para fincar os alicerces, as sapatas, as colunas,
minava a água do solo, aleluia. Mas Deus, aleluia, dá estratégia e sabedoria ao homem, não é verdade? E a engenharia, aleluia, civil, tem estratégias para tal. E foi usado todo um mecanismo de drenagem para que esse alicerce ficasse firme. E para a honra e glória do nome do Senhor, está aqui firme, sem nenhuma rachadura, sem nenhuma, aleluia, dificuldade. Por quê? Porque foi feito um firme fundamento, aleluia. E assim, meus irmãos, nós vemos que se nós confiamos no nosso Supremo Pastor, se nós estamos confiando em Deus, temos um firme fundamento para mim e para a sua vida. Assim as ovelhas confiando neste pastor, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, nós vamos ver em Filipenses 1:6, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz que, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em minha vida, em sua vida, ele a aperfeiçoará até o dia, ou seja, até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Cristo Jesus. Então nós vemos que o Senhor, Ele é fiel para completar a sua obra. Nós vemos que este pastor, aleluia, que nós vemos de Salmos, o pastor dos Salmos, ele não vai deixar as ovelhas abandonadas na metade do caminho, mas ele vai completar a obra, aleluia, na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai deixar as ovelhas desamparadas no lugar, aleluia, ermo e escuro, mas ele vai mantê-las, aleluia, em lugar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia. Creia que o Deus que você serve, Ele é fiel, e Ele é poderoso para cumprir as suas promessas em nossas vidas, aleluia. Irmão, não se alicerce em promessas humanas vazias, não, se alicerce, aleluia, nas promessas de Deus, aleluia. É como diz o versículo, o hino 107, né, da harpa, firme nas promessas do Senhor Jesus, aleluia. É firme, meu irmão, aleluia, em Deus, é tendo certeza, aleluia, que essa firmeza de que Jesus, aleluia, através de Deus, aleluia, cumpre as suas promessas em nossas vidas. Ele é cumpridor, aleluia, das suas promessas. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte final, a parte B, de Hebreus 13, 5, vai mostrar que Deus jamais nos abandonará, aleluia. Ainda que o homem nos abandone, ainda que o pai, mãe, filhos abandone, Ele jamais te abandonará. Leia para mim a parte final, por favor. Lembra a vossa vida sem avareza, lembrai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, nós podemos ver aí homens e mulheres abandonando casal, mulher abandonando o marido abandonando a mulher, né? Os filhos abandonando os pais. Mas esse abandono nós jamais teremos. Deus jamais, aleluia, abandonará a mim e a você. O pastor de ovelha, então, rapaz, ele conta todo dia as suas ovelhas, na saída e na chegada, para certificar que todas estão ali. E se no momento, aleluia, ele perceber que uma se desviou pelo caminho, ele vai lá ao encontro da ovelha, busca aquela ovelha, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo um relato de um pastor sobre uma ovelha, e ele contando ali, que tinha uma ovelha que dava muito trabalho, uma ovelha que era muito rebelde, uma ovelha que toda hora fugia e não obedecia a voz dele. Sabe o que esse pastor fez de ovelhas? Ele pegou aquela ovelha com maior amor,
maior carinho no colo, travou ela aqui no seu braço, abraçou ela, pegou a sua patinha da frente e quebrou uma patinha daquela ovelha. Ele enrolou uma faixa, deixou bem arrumadinha. Teve dor, né, no coração daquele pastor fazer isso com a sua ovelhinha, mas ele fez e deixou ela junto com o rebanho. Aí alguém perguntou, mas por que você fez isso com ela? Porque ela era muito rebelde, então agora ela não vai fugir mais. Pelo contrário, agora ela vai me dar mais trabalho ainda, porque eu vou ter que carregá-la no colo, porque ela não vai conseguir andar nesses primeiros dias. No momento que tiver um pouquinho mais recuperado, aí ela vai poder ficar no chão, mas aí ela também não vai poder ir muito longe, ela vai ficar pertinho. E quando ela já estiver sarada, ela já vai saber que ela não precisa mais sair de perto do rebanho, porque do rebanho ela tem o consolo, no rebanho ela tem o cuidado, no rebanho ela tem, aleluia, o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, nem sempre, aleluia, aquele que não nos faz nada nos ama, não é verdade? Às vezes tem ali um machucadinho, tem ali uma exortação para corrigir a minha e a sua vida. E nós vemos que esse pastor, aleluia, fez aquilo com maior amor, sabendo que daquela forma aquela ovelha permaneceria juntinho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que no quinto ponto, meus irmãos, Romanos 8, 38 e 39, nada nos separará desse pastor, do nosso Deus. Nesse exemplo da ovelhinha com a pata quebrada, nem mesmo esse experimento ia separá-la do seu pastor, porque ela não tinha como mordê-lo, não tinha como arranhá-lo, não tinha como envenená-lo, ela só tinha como amá-lo e depender dele. Amém? Romanos 8, 38 e 39, leia para mim. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Está vendo aí? Nada poderá nos separar deste amor, nada poderá nos separar do nosso supremo e bom pastor, porque termos o nosso Deus como pastor é um privilégio, porque Ele guarda, Ele cuida, Ele protege, Ele não deixa que nada, aleluia, venha nos tirar da presença dEle, muitas vezes nem nós, não é verdade? Aleluia. Em Judas 24, Judas 24 vai dizer que, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Louvado seja Deus. É o Deus que nos livra do tropeço, é o Deus, aleluia, que nos livra, aleluia, é o pastor que nos livra do tropeço, nos guarda do tropeço, nos protege, aleluia. E no sétimo ponto, aleluia, que nós vemos a proteção e a salvação do pastor. O seu objetivo é nos levar para glória. Onde temos essa verdade? Efésios 5, 27. Efésios capítulo 5, versículo 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Glória a Deus, aleluia. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo
igreja gloriosa, aleluia. O nosso pastor, aleluia, ele almeja nos apresentarmos, aleluia, como uma igreja gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja, aleluia, guardada, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, aleluia, confie no cuidado do pastor, creia no seu pastor, aleluia, guarde-se diante do seu pastor, confia no seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o meu e o seu pastor, meus irmãos, aleluia, já é declarado, aleluia, Jesus Cristo Senhor. E aqui nós vamos partir para uma conclusão e o encerramento desta mensagem, aonde João, no seu capítulo 10, nos seus versículos primeiros, nós vemos Jesus como o bom pastor, aleluia. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem ali, no quadro de avisos ali da igreja, uma reflexão sobre a vida do pastor, né, Salete? Tem lá ainda, eu acho que ainda está lá. Até esses dias estava. Se você não leu, leia ali. Tá? Quando acabar o culto, aí você que está por aqui, quiser tirar uma foto, tira. Mas leia aquela reflexão ali sobre a vida de pastor. Porque o pastor, aleluia, Jesus, ele vive em função de proteger e guardar as suas ovelhas. Porque nós vamos ler aqui João capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, se não é ovelha, é ladrão, é salteador. Porque a ovelha não consegue entrar por outro lugar, se não for pela porta. A portinha dela, a portinha das ovelhas. Não entra por outro lugar não. Então se tem alguém entrando por outra porta, não é ovelha. Não é ovelha não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhece a sua voz dos estranhos. Está vendo aqui Jesus confirmando tudo aquilo, aleluia, que nós aprendemos, aleluia, acerca, aleluia, do bom pastor, falado por Davi, sobre tudo aquilo, aleluia, que os homens usaram a ciência para descobrir. Jesus já está falando aqui, olha, que as ovelhas só vão ouvir a voz do pastor, não vai ouvir a voz de um estranho, não vai ouvir a voz de A, de B ou de C, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus declara aqui, no versículo 7, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vierem a mim, todos quantos vieram antes de mim, são ladrão, aleluia, e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, ou tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10, e é esse pastor, esse bom pastor do versículo 11 que diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, é o nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida por mim e por você, nós que somos ovelha do grande, aleluia, rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, aleluia, saber que este que deu a vida, neste que deu a vida para que hoje nós pudéssemos, aleluia, fazer um memorial diante dele, que é este momento de ceia, este momento de celebração, meu irmão e minha irmã, é a ele que nós devemos dar honra e glórias, é a ele, aleluia, que nós devemos, aleluia, render toda a adoração,
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você guarde essas palavras, sabendo que o bom pastor, aleluia, Ele está aqui. O bom pastor, aleluia, Ele faz nos andar, aleluia, em pastos verdejantes. Ele guarda a minha e a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre.